4 maneiras de passar pelo sofrimento. Lucas 23, 26. Todos encontraram? E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Feche os seus olhos um minuto apenas, deixa a sua Bíblia aberta. Pai, fala conosco nesta noite, precisamos ouvir a tua voz. Já tivemos o privilégio de adorar, de louvar ao Senhor, de poder contribuir. Senhor, e agora nós precisamos ser direcionados pela tua palavra, que é lâmpada para o nosso pé, que é luz para o nosso caminho. E, ó Deus, que toda barreira, toda resistência, nessa hora, caia por terra e que o teu Espírito seja livre a tomar cativa cada mente aqui nesse lugar e que saiamos aqui fortalecidos e abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Um dos maiores desafios de se pregar não é só o fato de você precisar falar em público, ter uma ideia articulada, não. Um dos maiores desafios de se falar em público é quando esse público é diversificado. Quando as pessoas que estão te ouvindo são diferentes. E não tem lugar onde o público é mais diversificado do que a igreja. Dentro da igreja tem gente de todo tipo. Tem gente com um grande grau de instrução e tem pessoas que tiveram, por um motivo ou outro, interromper os seus estudos. Dentro da igreja tem pessoas que falam vários idiomas e tem pessoas que falam mais ou menos um idioma. Dentro da igreja tem gente com a vida financeira resolvida, né? Se você está assim hoje, nós vamos pedir oração para você aí no final do culto. E tem gente que está à espera de um milagre, né? Tem gente casada e tem gente que está querendo entrar no casamento. E tem uns que estão casados e estão querendo pular fora. A verdade é que no meio de um auditório como esse, tem pessoas de todos os tipos. Mas a verdade é que tem um fato aqui que nos nivela. Não só nós que estamos aqui, mas toda a humanidade. Todos nós passamos pelo sofrimento. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: todos nós enfrentamos o sofrimento. O sofrimento na vida do homem é algo inevitável. Eu sei que às vezes quando a gente ouve algo ruim, a gente bate na madeira, a gente fala o sangue de Jesus tem poder, é uma mandinga mais gospel essa, né? É uma forma de dizer, não, eu não quero isso para mim. Mas é fato, o sofrimento faz parte da vida de quem serve a Deus e na vida de quem não serve a Deus. Na vida de quem vem aos cultos e na vida daquele que não está nem aí para o culto. Quem ora passa pelo sofrimento, quem não ora passa pelo sofrimento. O sofrimento é inevitável. E o maior símbolo do sofrimento é a cruz. A cruz é o maior símbolo do sofrimento. E é curioso que Jesus disse para os seus discípulos o seguinte: olha, se alguém quiser vir após mim, deve fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus já deixou de cara explícito que o cristão, que o discípulo, que aquele que serve a Deus, de uma forma ou de outra, terá que passar pelo sofrimento. Cada um de uma forma, cada um de um jeito e com uma cara. E a gente está diante de um texto aqui, onde 4 pessoas
carregam a cruz. É curioso a gente olhar no texto e a gente vai ver que são 4 pessoas distintas, diferentes, que estão carregando a cruz de maneiras diferentes e por motivos diferentes também. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite com você. A primeira personagem do texto aqui que nós lemos é um homem chamado Simão, conhecido como Simão Cirineu. A gente sabe quase nada sobre esse homem. Na verdade, aqui é o único lugar na Bíblia em que ele aparece, aqui no Evangelho de Lucas e nos textos que são similares, como em Marcos e também em Mateus. A gente sabe, em primeiro lugar, que ele é de Cirene, tá? Cirineu não é o sobrenome dele. Cirineu remete à sua região, Cirene, norte da África, onde hoje fica a Líbia. A gente sabe também, segundo o relato bíblico, que ele é um homem do campo. Ele é um camponês, trabalha no campo. A gente sabe que ele tem 2 filhos, Alexandre e Rufus. É curioso, se você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir lá em Romanos, no final do texto, que Rufus é amigo de Paulo. Aliás, Paulo chama de irmão e diz, e sua mãe é como uma mãe para mim também. Não é? Essa família lá na frente, porque você sabe que Paulo só se converteu depois, anos e anos depois, vão se encontrar com o apóstolo Paulo e vão ter um vínculo forte. E a gente também sabe que Simão entra nesse texto por uma razão muito simples. Ele está em Jerusalém em virtude da festa da Páscoa, quando todos os judeus de todas as partes do mundo iam até Jerusalém celebrar a libertação do Egito. Esse era o sentido da Páscoa. E é curioso que, de repente, esse homem que entra na história do nada, ele é obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus. Você vai ler o texto bíblico, você vai ver que por 2 vezes Jesus cai. Jesus tem dificuldade de carregar a cruz. E quando Jesus cai pela 2ª vez, então, os soldados romanos que não poderiam carregar a cruz, obrigam esse homem a carregá-la. Tinha uma música, quando eu era criança, eu tocava sempre na rádio, não sei se você lembra, era Entrei de Gaiato no Navio. Lembra dessa música, não? Agora eu entreguei minha idade, né? Entrei pelo cano, entrei por engano. Eu não sei se você já viveu uma situação na sua vida onde você diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Como é que eu vim parar aqui? Por quê? O que é que aconteceu? O que é que eu tenho a ver com isso? E eu creio que era exatamente esse sentimento que norteou as emoções de Simão nesse momento, quando ele vai para um lugar para festejar, para celebrar, para se alegrar. Ele está com os seus 2 filhos, talvez com mais gente, celebrando com os amigos, e de repente uma multidão, ele se aproxima para ver e dizem para ele, carregue essa cruz. Boa parte do sofrimento que nos chega na vida é muito semelhante com o sofrimento que Simão, o Cirineu, enfrenta aqui. É o sofrimento sem nenhuma explicação. Você pode repetir isso comigo? Diga, sofrimento sem uma explicação. Não tem explicação. Por que Simão Cirineu carregou a cruz? Ele estava ali perto e alguém o obrigou. Quantas vezes na vida a gente está numa situação em que planejamos o nosso futuro, procuramos ter decisões corretas e sem mais e nem menos surge uma cruz para você carregar. Tudo está dando certo, as coisas estão indo bem, você está feliz, a família está bem, de repente um vendaval, uma situação inesperada na casa, na família, na saúde, na faculdade, coloca tudo de ponta cabeça. E é curioso que nessa hora, o único questionamento que nos vem à mente é por quê? A gente quer uma explicação, não é verdade? Porque, gente, quando se apanha, quando é criança, né, tinha uma época que os pais corrigiam os filhos, hoje não pode mais,
Fora de casa não pode, dentro lá da minha pode ainda. Lá está liberado, a gente tem um aval, uma licença, de levinho, mas pode. Quando você apanha por um motivo, você apanha, você não gosta, você fica chateado, com raiva, mas no fundo você sabe o porquê. Você diz, não, eu estou apanhando e eu sei o porquê eu estou apanhando. Mas e quando você apanha sem uma razão, sem uma explicação? E é exatamente isso que Simão está vivendo. Eu posso te dar um exemplo pessoal, que quando o médico que fez a minha internação me encontrou e deu o diagnóstico, ele era um diagnóstico ainda parcial, mas já era um diagnóstico, enfim, ruim, e ele falou assim para mim, olha, eu vou digitar aqui no computador a sua internação, e se você tiver alguma pergunta, você pode fazer para mim, eu estou prestando atenção. Tá? E começou a digitar, e eu só fiz uma pergunta para ele, só uma, nenhuma outra. Não perguntei se doía o tratamento, não perguntei se caía cabelo a quimioterapia. Você acredita que um dos médicos chegou para mim e falou, viu, vai cair seu cabelo. Eu dei risada na cara. Você viu que está crescendo ou não? Quem sabe, né? Vamos ver. Eu não perguntei nada para ele, eu só perguntei uma coisa, eu perguntei por quê. Por quê? Qual é a razão? Qual é a razão? É genético? É meu estilo de vida? É alguma coisa que eu faço? É alguma coisa que eu deixo de fazer? Ele disse, não tem explicação. Não tem explicação. E muitas vezes na vida a gente tem que enfrentar situações assim, onde os problemas, às vezes, você é um bom funcionário, de repente vê um corte na empresa, é você que roda. Na família, você é um pai que se empenha para dar educação para os seus filhos e, de repente, aquela instrução não foi suficiente. Então, uma das formas, uma das maneiras de enfrentarmos o sofrimento é, mesmo sem saber o porquê, confiarmos na soberania de Deus. Sabe, você pode não entender, mas uma coisa esteja certo, Deus está no controle da sua vida e sabe de todas as coisas. A maturidade nos leva a entender isso, que muitas vezes não existe uma explicação. Dias atrás eu conversava com um casal que a filha recebeu um diagnóstico de uma doença crônica e se algo não acontecer, ela vai ter que passar por isso o resto da vida. E quando a notícia chegou, o diagnóstico chegou para o casal, eles obviamente ficaram desesperados, uma criança, e ela me disse que a primeira atitude dela foi começar a pedir perdão de todos os pecados que ela tinha cometido e a perguntar para Deus se tinha mais algum que ela não tinha pedido. Ela queria uma razão. Eu falei, isso é uma bobagem. Você acha que Deus ia colocar uma doença crônica na sua filha como uma punição? Mas a ânsia de descobrir o porquê leva as pessoas até a questionar o amor de Deus. Eu, por um bom tempo na minha vida, final da infância, começo da adolescência, eu questionava a Deus o porquê da separação dos meus pais. Por quê? Eu queria saber. O que eu fiz? Por que isso aconteceu comigo? Tem tanta criança aqui na minha classe. Hoje, eu lembro que na minha classe tinha 40 alunos, só eu era filho de pai separado. Hoje eu converso com a minha filha, parece que é só ela que é filha de pai coisado. Era lá na época. Né? Os amigos de Jó passam o livro todo conversando com Jó, em que sentido? Tentando buscar uma explicação, uma razão pelo sofrimento de Jó. E lá no final do livro, Deus vai repreender todos os amigos de Jó. Alguns chegam até a acusar Jó de ter pecado, de ter feito algo, mas boa parte dos nossos sofrimentos acontecem sem uma explicação. Ficar buscando motivo, razão, o porquê, pode aumentar ainda mais esse sofrimento. Mas o texto mostra uma segunda pessoa que também é levada a carregar a cruz aqui nesse texto. E ele é conhecido, ele é um ladrão, é um malfeitor, mas ele é conhecido pela tradição como o bom ladrão. Eu queria saber,
bom ladrão é maravilhoso. Tem o bom e tem o mal, né? É curioso que a tradição diz que o bom foi crucificado à direita de Jesus e o mal foi crucificado à esquerda. É uma dica aí para as eleições agora em 2018, hein? É curioso, a gente também não sabe quase nada sobre esse homem, mas a tradição católica o chama de Dimas. Aliás, ele foi canonizado depois. São Dimas, que é um dos bairros aqui da nossa cidade, se refere a exatamente esse camarada. Virou santo depois, de uma hora para outra. E só uma curiosidade para você, um parente, isso aqui não está na Bíblia não, viu? Isso é só a tradição romana. São Dimas se transformou no protetor de casas e propriedades contra ladrões. Na hora que eu fui pesquisar e olhar, eu achei maravilhoso isso. E ele também é protetor dos presos e carcereiros. Achei curioso. Mas o mais importante não são essas coisas aqui. O mais importante é a gente saber o seguinte, que Dimas, ele sofre, mas reconhece a razão do seu sofrimento. Se Simão carrega a cruz e não faz ideia do porquê, Dimas, ele carrega a cruz, enfrenta o sofrimento e sabe exatamente o porquê ele está enfrentando o sofrimento. Olha o que o versículo 41 diz. Ele fala, nós na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos, o quê? Merecem. Ele diz que existe um castigo e que esse castigo é justo e merecido. Dimas sabe que ele está sofrendo e o motivo pelo qual ele está sofrendo é a consequência dos seus próprios atos, das suas próprias atitudes. Ô, gente, vamos ser honestos aqui, só entre nós, só entre você e eu. Boa parte dos sofrimentos da gente é resultado de atitudes erradas nossas. Quantas vezes a gente apanha da vida, a gente sofre e você vai descobrir, se for honesto consigo, que a razão pela qual você está sofrendo, enfrentando aquele problema, nada mais é do que uma consequência de suas atitudes erradas. Seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos falaram para você, não se envolva com essa pessoa. E você vai lá e se envolve. E de repente sua vida vira do avesso. E você fala, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. Você vai comprar uma coisa, mas você não tem dinheiro para pagar. Mas você diz, Deus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. E daí você compra algo que você não tem dinheiro para pagar depois. E daí seu nome vai para o Serasa, vai para o SPC, e seu telefone não para de tocar, e você quer abrir conta no banco e não pode, e sua vida financeira vira do avesso. Por quê? Por causa do devorador? Não. Eu conheço cristãos que dizem o seguinte, Deus me colocou no deserto. E Deus olha lá do céu e diz, não, você entra sozinho, fica tranquilo. Você fica solto aí, eu sei que entrou mesmo. Boa parte dos problemas que a gente enfrenta na nossa vida, consequência dos nossos atos. Nos 2 primeiros dias que eu fiquei internado, tinha um senhor ao meu lado, aliás, depois acabei conhecendo a família, a esposa e tal, muito simpáticos, e ele estava fazendo quimioterapia, estava com câncer no pulmão, e a esposa falou, fumou a vida inteira. Certamente aquele homem estava falando, meu Deus, eu estou sofrendo as consequências de não ter cuidado da minha saúde. Agora o corpo está gritando, está cobrando. E muitas vezes essa cobrança vem com juros e vem com correção. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 39, diz assim, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Ele diz, por que é que vocês estão reclamando? Se tem algo que você deve reclamar,
Reclame das suas atitudes erradas, dos pecados que você cometeu. Você vai ver a história de Davi. Davi, até o capítulo 11 de 2 Samuel, a família dele é de um jeito. Após o seu pecado, a vida de Davi vira completamente do avesso. Você se lembra? Um filho de Davi estupra a própria irmã. Depois um outro filho se levanta para matar e mata o estuprador. Davi tem a sua vida virada de ponta cabeça. Tudo consequência de um pecado. Deus diz, através das palavras do apóstolo Paulo, que de Deus ninguém pode zombar. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Mas tem uma coisa, gente. Muitas vezes a gente ouve uma fala dessa, você diz, então eu estou morto, então eu estou perdido, porque eu tomei inúmeras atitudes erradas. Mas Dimas tem uma postura que me ensina e que te ensina uma lição. Que quem reconhece suas culpas, abre as portas para um novo começo. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem reconhece as suas culpas, abre as portas para um novo começo. E após reconhecer que está sofrendo, e está sofrendo porque tomou atitudes erradas, Jesus diz para Dimas, no verso 43, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse aqui foi salvo aos 47 do segundo tempo. Nunca frequentou um culto na igreja. Nunca participou de uma escola dominical. Nunca deu uma oferta, nunca cantou um louvor. Mas no final da sua vida, a graça e a misericórdia de Deus o alcançou. Ele reconhece. Arrependimento não é sinal de fraqueza, gente. Arrependimento é sinal de inteligência. Vou repetir, arrependimento não é sinônimo de fraqueza. Tem gente que acha que reconhecer seus erros, como é que as pessoas vão me ver? O que é que as pessoas vão pensar de mim? Não, arrependimento é sinal de inteligência. Terceiro lugar, terceiro personagem aqui no texto que precisou carregar a cruz é o mau ladrão. Tem o bom e tem o mau. E o mal, a tradição, a Bíblia também não fala o nome de nenhum dos dois, nem de Dimas e nem desse, mas a tradição o chama de Gestas. Gestas. E é curioso que a postura de Gestas é a pior forma de se enfrentar o sofrimento. É a forma mais nociva de passarmos pelo sofrimento. Gestas é a pessoa que sofre. Ele sabe o porquê está sofrendo, porque você já ouviu pais dizer o seguinte, eu nem sei porque que eu estou batendo, mas você sabe por que está apanhando? Os antigos faziam muito isso. Eu conheci um pai que dizia o seguinte, que ele batia nos filhos antes dos filhos saírem de casa. Falou, isso aí é para prevenir, é como uma vacina, né? É para prevenir. Toma uma chinelada, menino. Hoje parece até pecado falar um negócio desse, né? Mas tem muita gente aqui que apanhou, está vivo, ama os pais, né? Ninguém está falando disso, mas é engraçado. Não, Gestas está apanhando e sabe o porquê. Ele está ali, ele sabe o motivo. Mas ao invés de assumir, ao invés de se arrepender, sabe o que ele faz? Ele desvia o foco. Ele parte para o ataque. E é interessante que ele vai atacar, sabe quem? O próprio Deus. O próprio Jesus. E quantas pessoas na hora da dor, na hora do sofrimento, e muitas vezes esse sofrimento é resultado de um erro, de um pecado, ele começa a atacar Deus, dizer, Deus, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, como é que pode, por que eu, por que você permitiu uma coisa dessa e tal. E Gestas tem exatamente essa atitude. Ele chega para Jesus no verso 39 e diz, não és tu o Cristo? Ele viu? Espera um pouco. Mas você não é o poderoso aí? Que é a mesma fala dos soldados romanos. Não é o Senhor que estava salvando todo mundo aí? Fala o seguinte, salva-te a ti mesmo. E no final ele diz,
E a nós também. Eu acho que, na verdade, ele só está querendo o seguinte: me salva só. Me tira dessa, mas ele incluiu Jesus e o outro. Se você sair daqui do culto e amanhã for a qualquer presídio desse país, se você conversar com as pessoas que estão ali, 90% são inocentes. Eles vão se dizer inocentes. Eles vão dizer, não, eu estou aqui, armaram para mim. Eu estou aqui porque eu estou segurando um BO dos meus truta. Eu estou pagando o pato. Todos inocentes. Eu não estou dizendo que não possa haver alguns. Mas é curioso como boa parte de nós, quando sofremos, quando passamos pelo sofrimento, muitas vezes resultado dos nossos erros, a gente prefere atacar o outro. E a gente diz, é o governo, é Deus que me colocou no deserto, é a minha ex-mulher que acabou com a minha vida, foram meus pais que nunca me ajudaram, nunca me deram o apoio necessário, passaram a perna de mim, foi um ex-sócio, foi isso, foi aquilo, e para tirar o foco, é como político num debate. O cara é questionado por corrupção, o que ele faz? Ataca o outro. Ele não responde o porquê que ele agiu de uma forma ou de outra. Não, para tirar o foco, ele ataca o outro. E a tática de gestas é exatamente essa, mas se o arrependimento me abre para um novo começo, a falta dele fecha as portas para um recomeço. Gestas vai morrer abraçado com suas culpas e com seu ódio. Ele vai descer a sepultura com a sua culpa. Por quê? Porque não foi capaz de reconhecer o seu erro. Não foi capaz de reconhecer o seu pecado. Dimas disse o seguinte, nós estamos aqui porque merecemos, cara. E é curioso que Dimas começa a pregar para Gestas. Você já imaginou a cena? Jesus está no meio, um à direita, outro à esquerda, os dois conversando e Jesus só ouvindo. Nós estamos aqui, a fala, eu acho maravilhoso o que ele diz no verso de número 40. Ele fala, nem ao menos temes a Deus. Um ladrão falando para o outro. Você não teme a Deus? E o que muitas vezes impede pessoas de se arrepender é exatamente isso. É a falta de temor. É não levar Deus a sério. Provérbios 28, 13 e 14 diz, o que encobre suas transgressões, jamais prosperará. Jamais prosperará. O que é que Salomão está dizendo? Quem erra, levanta o tapete e joga a sujeira para debaixo do tapete, jamais prosperará, sua vida não vai andar para frente, nunca vai dar certo. Mas aí ele continua, Salomão diz, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ou seja, quem confessa o seu erro, quem confessa o seu pecado e o abandona, alcança a misericórdia de Deus. O verso 14 desse texto de Provérbios, e é curioso que normalmente eu paro no versículo 13, mas o verso 14 diz, feliz o homem constante no temor de Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Sabe, ninguém talvez tenha pecado na Bíblia tanto como Davi, naquele momento da sua vida em que ele adultera, depois mente, depois manda matar o marido da mulher de Batseba, Urias, e tantas outras atrocidades que Davi comete. Mas é curioso que quando Natã vai até o palácio e confronta Davi, Natã era o profeta, e conta uma história e diz, você é esse homem. Em momento nenhum Davi muda o foco, diz, ela estava tomando banho com a janela aberta. Eu sou homem, eu não tenho sangue de barata. Não. Davi diz, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. O erro é meu, o pecado é meu. E a palavra de Natã para ele foi, você está perdoado.
você não vai morrer. Quando somos capazes de dizer o seguinte, cara, eu estou sofrendo, essa dificuldade aqui foi causada por um erro meu, por um pecado meu, eu preciso da misericórdia de Deus. Deus estenderá as mãos de misericórdia a você e a mim. O que encobre não prospera, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. A terceira maneira de passar pelo sofrimento é como esse homem chamado Gestas, que sofre por suas atitudes erradas, mas passa a vida acusando os outros, passa a vida culpando os outros. E o quarto homem aqui nessa história que carrega a cruz é o nosso Senhor Jesus. É Jesus. É interessante porque Simão, Cirineu, Dimas e Gestas, todos os três foram obrigados a carregar a cruz. E Jesus, o que o fez carregar a cruz? A Bíblia vai deixar claro que Jesus carregou a cruz, que Jesus passou pelo sofrimento, e a razão é clara nos evangelhos, ele sofreu por amor. Ele sofreu por amor. Evangelho de João 15, 13, Jesus diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Tem uma coisa que me incomoda muito, desde que eu sou menino na igreja, são aqueles teatrinhos da crucificação. Teatro de igreja normalmente é sempre igual, né? Tem um bêbado, tem uma prostituta, e tem uns demônios também. E você vai ver que todo teatro de igreja de crucificação, quem é que crucifica Jesus? Os capeta, dando risada. E essa é a maior heresia de todos os tempos. O diabo não matou Jesus. Aliás, o diabo fez tudo para que ele não fosse para a cruz. Ninguém matou Jesus. Ele ofereceu a própria vida por amor a mim, por amor a você. Jesus passa pelo sofrimento não é porque errou, não é porque pecou, não é por um ato de vingança do império ou dos próprios judeus, não. Jesus enfrenta o sofrimento olhando para mim e olhando para você. No Evangelho de João também, no capítulo 10, verso 18, Jesus disse, ninguém, falando da sua vida, ele diz, ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. O verdadeiro amor é sacrificial. Vamos repetir juntos? Diga assim, o verdadeiro amor é sacrificial. Para manter uma relação, seja ela um casamento, uma amizade, para manter uma relação na igreja, para manter uma relação é necessário o que, gente? Sacrifício, amor sacrificial. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 7, ele diz, o amor tudo sofre. O amor tudo sofre. Ele vai dizer que o sofrimento faz parte do amor. Quantos casamentos só estão em pé hoje por causa do sacrifício da renúncia? Por conta do sacrifício do perdão? Quando tudo mostrava, vai acabar, o outro se sacrifica e diz, vamos seguir em frente. Uma relação com os filhos, com um amigo que talvez falou mal de você, te criticou, te traiu, é o amor sacrificial que vai fazer essa relação continuar. Tem pais que ainda hoje se sacrificam por seus filhos. Talvez você tinha tudo para tirar o pé do acelerador, para ir mais na casquinha, mas você continua levantando cedo, trabalhando. E qual é a razão? É um amor sacrificial. Você quer dar o melhor para os seus descendentes, para os seus filhos. Eu ouvi de uma avó, olha que coisa maluca, gente. Se eu encontrar essa senhora, eu vou dizer, a senhora está doida. Mas olha o que um amor sacrificial faz.
uma senhora cortou o próprio plano de saúde para pagar a faculdade para a neta. Para quem está de fora, é loucura. Vai falar para ela que é loucura. Ela ama a neta dela. Ela vai dizer, valeu a pena. Por quê? Porque o amor, inclusive, torna o sofrimento mais leve. Quando você passa pelo sofrimento, quando você passa pela dificuldade, mas amando, você torna a cruz mais leve para ser carregada. É muito curioso que a visão de Paulo sobre o amor, em 1 Coríntios capítulo 13, que é a música depois que o Renato Russo fez, 2000 anos depois, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, é o texto bíblico de 1 Coríntios 13. Paulo em nenhum momento vai relacionar amor com sentimento, com emoção, porque a gente entende e pensa em amor como? Coraçãozinho, né? Faz assim e tal, ai, eu te amo, meu coração bater mais forte. Não, Paulo vai mostrar que amor tem a ver com atitude sacrificial. Amor não é palavra, amor não é discurso, amor não são emoções, amor é uma atitude sacrificial. Ele vai mostrar durante todo o texto, olha, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. O que faz uma pessoa continuar apesar das críticas, apesar dos falsos levantes, de falsos testemunhos, é o amor por aquilo que faz, é acreditar naquilo que está fazendo. Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo 2:3, participa dos meus sofrimentos. Só que ele diz o seguinte, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Paulo diz o seguinte, quando sofrer, Timóteo, pegue Cristo como um exemplo. Enfrente o sofrimento como Cristo enfrentou. Amando, amando, amando. Eu concluo fazendo uma pergunta para você e você vai responder para si. Qual é a razão do seu sofrimento? Por que é que está doendo? Por que que essa luta, esse problema, essa dificuldade chegou até você? O Senhor Jesus disse que é o conhecimento da verdade que vai nos libertar, não é isso? E quando nós somos honestos com a gente mesmo, em primeiro lugar, e olhamos para o espelho e reconhecemos a razão pela qual chegamos a essa situação, isso é a chave para a nossa libertação. Talvez como Simão Cirineu você não tenha a mínima ideia do porquê essa tempestade chegou na sua vida. Talvez como Gestas ou como Dimas, você esteja hoje colhendo uma semente errada, ruim, que você plantou. E existem duas saídas, existem duas formas de encarar isso. Clamando pela misericórdia de Deus, ou culpando os outros. Que a gente possa tomar essa primeira atitude de clamar a Deus por misericórdia, e certamente Ele vai nos ajudar. E talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão sofrendo, mas estão sofrendo por amor. Estão sofrendo para manter a sua família em pé, estão sofrendo em oração, estão sofrendo para que o casamento continue, para que a empresa continue, que em nome de Jesus o Senhor fortaleça a sua vida. Que o amor continue te dando força para passar por essa prova, sabendo que no final vai valer a pena. Essa mesa aqui nos mostra que 2000 anos depois, o sofrimento de Jesus valeu a pena. Nós estamos aqui do outro lado do mundo. Fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. Hoje Jesus olha aqui para nós, Ele diz, valeu a pena ter sofrido, valeu a pena ter passado por aquela dificuldade, cada chicotada, cada prego nas mãos, valeu a pena. E eu quero declarar e profetizar que no final da sua luta, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena. Eu gostaria de orar por você, assentado mesmo.